noite a todos os amigos laurentinenses. Vamos hoje, convidamos esses amigos aqui, essas feras, para falar um pouco da educação. Vamos discutir a educação do nosso município. E nada melhor do que essas 4 pessoas aqui, esses 4 gênios que estão aqui. Eu falo muito na questão de uma gestão, de uma futura gestão participativa. E uma gestão transparente e valorizando o servidor. E a gente tem que, eu falo sempre, que entendo um pouco de cada secretaria, mas a gente precisa de especialistas em cada área. E agora é o momento de ouvirmos vocês. Temos nossa amiga da Guia, convidada, agradeço muito a sua presença, da Guia. Nossa amiga Emanuel também, muito obrigado pela presença. Minha amiga Maria José e minha amiga Tamara, muito obrigado a vocês. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês aqui. Começando com nossa amiga da Guia. Meu nome é Maria da Guia Souza, trabalho aqui no município de Penedo há 20 anos. Sou educadora, iniciei como coordenadora pedagógica. Fui convidada, eu passei no concurso e fui convidada para trabalhar como coordenadora pedagógica. Trabalhei um bom tempo como coordenadora pedagógica na Escola Senhora Santana. E depois eu me ausentei, eu fui fazer um mestrado fora do Brasil, eu fiz Psicologia das Emoções, passei 3 anos fora do Brasil, afastada. Não tive a capacidade de me afastar remunerada e todo mundo ficou sabendo que eu me afastei sem remuneração na época. Eu fui... não teve esse entrave não trabalhista que eu não consegui, que fazia parte, né? Mas fui e retornei ao município e eu voltei e recebi um convite para trabalhar como professora de educação especial na salinha do AEI, juntamente com o Osiene Baracho. E eu passei um certo tempo na salinha do atendimento educacional especializado, porque já trabalhava também no estado. Quando eu retornei, eu assumi a sala do atendimento educacional especializado do Coronel Silvino Bezerra. E eu conheci a realidade do município, da educação especial das pessoas com deficiência aqui no município, juntamente com minha colega e minha comadre Osiene. E minha perspectiva era fazer um mestrado em educação especial, que era meu sonho, sempre foi. E em Portugal eu fiz Psicologia das Emoções, que na vertente dentro da educação especial também, assim, porque a psicologia entra também nesta linha de pesquisa. E eu cheguei já sonhando em fazer mestrado em educação especial pelo FRN. Eu tentei, em 2015, entrei como aluno especial. Foi todo um percurso. Entrei como aluno especial em 2015, passei por um processo, consegui. E eu paguei disciplinas e no mesmo ano tentei o mestrado e eu não consegui, não passei na seleção, na segunda prova. E quando foi, continuei estudando, passei minhas férias estudando. Quando foi no ano seguinte, 2016, eu fiz a nova seleção e passei. Aí a nossa questão era quem iria ficar no meu lugar. Vamos relembrar aqui da nossa colega Lenice, que também estava na luta por melhorias dentro da educação especial no nosso município, que aceitou o meu convite e de comadre Osiene para que ela assumisse o meu lugar enquanto eu me ausentava para estudar, para trazer melhorias para o município também. E assim foi, ela ficou, deu muito bem conta do recado, se identificou, amava o que fazia, como Paulo Freire diz, né? A educação o que move a educação é o amor. Então, todos nós movemos através do afeto. Então, a pedagogia do afeto faz parte da nossa vida, de todos nós. De nós que estamos aqui, de Emanuel, de Tamara, de você, Inácio, Maria José. Então, o amor que temos é o que faz com que a nossa prática pedagógica se efetive. Eu retornei e tínhamos um sonho. Com a Dociene, Lenice, tínhamos um sonho de desenvolver um trabalho bem maior no município, já que eu estava no laboratório de educação especial,
E eu usufruí no decorrer desses 2 anos que eu me afastei, realmente eu me afastei de tudo e de todos, exatamente estudando lá, ao lado de grandes pesquisadores, e da minha grande orientadora, que é a Débora Regina de Paula Nunes, e eu retornei. O nosso objetivo era, como a Dosiane já tinha falado, na Secretaria de Educação, para eu assumir a coordenação da Educação Especial. Qual é o nosso olhar? Qual era o nosso olhar? O nosso olhar não é só dentro da salinha do AE que vai se efetivar a educação especial. Não é só esse acompanhamento que a gente tem ali 40 minutos, 50 minutos com a criança 2 vezes na semana. Não, a gente precisa de mais coisas. A gente precisa de um contato maior com os pais, a gente precisa formar. A gente sonhava com uma equipe multidisciplinar, que é envolver o psicólogo educacional, o fisioterapeuta, o pedagogo também, o educador físico. Então, uma gama de profissionais para a gente formar uma equipe que a gente pudesse direcionar um trabalho maior, que a gente conversava muito, não dá conta só na salinha do AE. E agora, eu faço parte de uma pesquisa, eu sou a 3ª pessoa, eu lancei um artigo, exatamente da dissertação, sobre a dissertação que eu escrevi aqui sobre o município de Tenente Laurentina, que deu certo. Eu não é consultoria colaborativa, eu sou a 3ª pessoa no Brasil a tratar desta questão na educação infantil. E eu lancei agora, eu fico até arrepiada. Eu fui a única nordestina, estou entre estrangeiros, holandeses, franceses, ingleses. Aqui do Brasil só tem grandes pesquisadores como Enicea Mendes, Sadão Almode e outros tantos, e eu estou lá metida, estou lá representando o município de Tenente Laurentino Cruz. Gente, esse artigo vai ser lançado agora, está para ser lançado agora no final desse mês, que já passou pela revisão. Domingo, há 15 dias atrás, eu fiz a última revisão. Então, é um artigo que fala do trabalho feito numa cidade chamada Tenente Laurentino Cruz, que deu certo. E por que não desenvolvermos esse trabalho com outras crianças com autismo e com outras crianças que têm deficiência? A consultoria colaborativa. Esse é o carro-chefe da educação especial. Para isso, o que é uma consultoria colaborativa? É uma união de especialistas que sabem do assunto, com equipe multidisciplinar, a educação especial com o ensino comum. Então, a gente sai da nossa sala e a gente vai ao encontro do professor do ensino comum, porque a educação especial, ela precisa ultrapassar aquelas barreiras daquela sala, do atendimento do AE. Não vai deixar de existir, não. O AE vai continuar. Agora, precisa ultrapassar, a gente precisa levar isso para a sala de aula comum, porque ele está lá na salinha do atendimento educacional especializado com a gente, ele está desenvolvendo as questões. Quando ele chega na sala de aula comum, então está precisando de um aconchego maior, ou seja, está precisando de um trabalho mais individualizado. E era isso que a gente estava sonhando, um trabalho com os pais, um trabalho com os professores. E era esse trabalho que a gente sonhava. E eu iniciei esse trabalho e me tiraram. Olha que privilégio que nós temos aqui em Tenente Laurentino Cruz. Olha a representação que temos aqui para a educação especial. E um dos projetos nossos, em nosso plano de governo, é justamente a questão o plano dos professores, o plano de carreira dos professores, não é somente a questão financeira. A gente tem que valorizar e oportunizar os professores, dar licença para que eles estudem, para que eles se capacitem, porque realmente quem vai ganhar é o aluno. Prova disso é nossa amiga professora da Guia, que está aqui conosco. Então, o plano não é a questão financeira só. A questão financeira, sim, a questão da progressão, mas a questão de oportunizar, a questão de dar licença e incentivar o professor a se capacitar. Nosso amigo professor Emanuel, quero que você se apresente aí, para a gente conhecer um pouco mais de você. Com certeza. Eu já conheço bem, né? Mas a população do Tenente precisa conhecer mais ainda. Quero dar uma boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, meus colegas professores que estão aí em casa nos assistindo, né? Quero aqui, num dia especial, o Dia do Professor.
Estou emocionada aqui dentro. Parabéns a todos. Exatamente. Um dia especial, um dia que emociona aquele que ama a educação, aquele que gosta. Queria agradecer em primeiro lugar por ter recebido esse convite de estar participando dessa live. E esse convite eu considero que é um convite de um amigo. Um convite de uma pessoa que eu conheço há pelo menos 3 anos, que participando de um grupo de amigos que fazem práticas esportivas e que se reúnem semanalmente, eu tive a oportunidade de conversar com o Inácio por várias semanas e a gente conversava de tudo, a gente conversava sobre vários assuntos e eu pude, Inácio, ter o privilégio de conhecer o Inácio, pai de família, fui professor do seu filho Franklin, né? Tive a oportunidade de conhecer Inácio aqui como um agente de saúde e como um amigo, né? Mas principalmente como um administrador. Nas nossas conversas, nessas reuniões semanais, Inácio mostrou o que ele quer para o futuro de Tenente Laurentino. Então, fiquei muito honrado e tenho a consciência que estou participando de uma live com a responsabilidade de contribuir para o município de Tenente Laurentino. Então, Inácio, agradeço desde já. E outro privilégio maior ainda é estar participando aqui com pessoas especiais ao meu lado, né? Com Tamara Maria José da Guia, e ter essa honra de falar e discutir sobre educação, que é o nosso carro-chefe. Mas, antes de encerrar a minha apresentação, todos sabem, sou professor de matemática, encerrarei o meu mestrado esse mês, dia 23 de outubro, vou fazer a minha defesa do mestrado, mas todos sabem que estou aqui desde 2015, sou professor da Escola Florência, lá na Baixa do Mateus, sou professor da Escola Senhora Santana, sou professor da Escola Padre Simval aqui no estado, e todos me conhecem desde 2015, que venho trabalhando com o orgulho maior do mundo. Tenho a noção, tenho a consciência de que Tenente Laurentino, ele pode sim avançar na educação, e eu com certeza desde 2015 já contribuo e vou me dispor, sim, Inácio, a fazer isso sempre para que Tenente Laurentino alcance uma educação cada vez melhor, tá certo? Então, assim, para encerrar, mando um abraço principalmente aí para minha família e para os meus queridos alunos, aqueles que eu convivo no dia a dia, né? Aquele que a gente agora está passando pelo momento difícil, momento de pandemia, um momento em que a gente está desligados fisicamente um do outro, né? A distância ali não mais presencial, agora de forma remota, por um Google Meet, mas que a gente está tentando fazer de todas as formas, ainda manter o elo e ainda oferecer uma educação de qualidade, um ensino de matemática de qualidade. Então, um abraço a cada um de vocês que confia, que sabe quem é Emanuel e que sabe que Emanuel é responsável em tudo que ele faz. É isso. Parabéns, meu amigo Emanuel, e é um privilégio tê-lo aqui conosco, né? Nesta live tão rica. Vamos lá, minha amiga Maria José. Mais um mestre. Mais um futuro mestre. Se Deus quiser. Deus quiser. Grande da Guia, grande da Emanuel, Tamara, em nome de vocês eu saúdo meus companheiros, né, de luta. Eu costumo dizer assim, eu sempre me coloco nessa posição porque vocês me conhecem de muito tempo, né? Eu trabalho em Tenente Laurentino desde 97, na verdade, né, do primeiro concurso. E depois eu passei num concurso em Santana do Matos e também trabalho lá, sou professora. E quero aqui também, como Emanuel, levar meu abraço a esses profissionais que estão nessa luta diária, né? Que muitas vezes a gente deixa de ser professor e até mãe e pai de aluno, né? A gente tem esse laço. E eu quero aqui parabenizar todos os profissionais da educação que estão nesse momento nos ouvindo e que têm os seus anseios, suas angústias, né, e que estão aqui, e que nós, como esses profissionais que estão em casa, temos uma expectativa muito grande. Nós estamos aí num pleito eleitoral, né, que em outros momentos, hoje nós já teríamos o prefeito, mas em virtude da pandemia, mas Deus sabe todas as coisas, né? E nada foge do controle de Deus, né? Eu terminei não dizendo meu nome, mas eu sou Maria José, sou cristã e sou bem conhecida na cidade, né? Na questão
de luta, de classe mesmo, né? E estamos aqui para somar para o melhor para Tenente Laurentino na educação, seja onde for, a gente está para colaborar e participar junto com quem estiver lá, desde que esteja fazendo o que é certo, né? A nossa luta é... Eu ainda acredito na política e no que é certo, então por isso que eu continuo na luta. Eu agradeço pelas palavras, Maria José. Eu conheço sua luta também, desde sempre lutando pela categoria e pelo bem comum, pelo bem da coletividade. E nós queremos pessoas assim, Maria José, que pensem sempre no coletivo, que é o nosso objetivo. E agora, a gente quer que nossa amiga professora Tamara se apresente aqui para nós, para o povo de Tenente Laurentino, que conhece ela mais que tudo. Boa noite a todos e a todas, boa noite aos meus colegas. Para mim é uma satisfação imensa, Inácio, ter recebido o convite, e ainda mais quando eu soube as pessoas que iam participar, né? É um momento muito importante, um momento histórico, porque a educação, eu falo sempre que a educação precisa mais desses espaços. Nós precisamos, Inácio, ser mais ouvidos, porque quem entende de educação é quem está dentro dela, né? Tem muita gente por aí falando de educação, muitos teóricos que nunca pisaram numa sala de aula, nunca estiveram numa sala de 6º ano, né? E não sabem a realidade. E eu gostaria de parabenizar a todos os profissionais da educação, não só os professores, porque a educação é um processo, aos vigias, às merendeiras, a todos aqueles que também participam do processo educacional. Gostaria também de parabenizar aos professores bolsistas do nosso município, porque apesar de não estarem efetivos como nós, mas eles desempenham uma função muito importante, que é auxiliar o professor. E eles são professores iguais a nós. Então, meu muito obrigada, e aproveitando o ensejo das palavras de Emanuel, eu quero saudar aos meus alunos e dizer muito obrigada a vocês, porque sem aluno não existe professor, e sem professor não existe aluno. Né? Então, nós estamos aqui hoje comemorando o nosso dia, porque existem eles. Né? Todo o nosso trabalho, todo o nosso amor, toda a nossa paixão surge porque o objetivo principal da educação é fazer o aluno aprender, é fazer o aluno se tornar gente e fazer a diferença na sociedade. Né? Então, que seja um papo para que nós possamos viver uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma mudança de pensamento. Nós somos seres mutáveis, né? E nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir. E a gente só vai evoluir partindo de quem? Da educação. Então, com o diálogo, com o debate. Parabéns a todos. Muito bem. Eu quero parabenizar todos, em nome da nossa querida amiga, professora Lenice, que infelizmente não está mais aqui conosco, está ao lado do pai. Eu quero parabenizar todos os professores do nosso município. Eu digo sempre que uma população mais educada, ela adoece menos. Então, a educação deve ser tratada com prioridade. Se a lei orgânica do município diz que temos que gastar no mínimo 25% da receita com a educação, se der, vamos gastar mais. Porque é a base de tudo, é o nosso futuro, é o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado e o futuro do nosso país também. Eu quero iniciar algumas perguntas aqui a vocês com uma frase de Paulo Freire, onde ele diz: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ele deixa bem claro aqui que a educação é primordial, é essencial. E vamos iniciar as nossas perguntas aqui. A gente sabe que a educação infantil é o alicerce primordial para a aprendizagem, pois ela socializa, ela desenvolve habilidades, ela melhora o desenvolvimento escolar para o futuro. Então eu quero saber de vocês 4 capacidades que estão aqui com a gente. A educação hoje está aqui muito bem representada. Eu quero saber de vocês o que é preciso para se ter uma educação infantil de qualidade no nosso município. Quero que cada um de vocês dê sua opinião. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui. E como eu falo sempre, eu preciso de especialistas na área para a gente administrar da melhor forma. Essa live vai ficar gravada e a gente vai tirar o melhor proveito dela. Então quero que cada um de vocês fale aí a questão de como melhorar a educação infantil do nosso município. As mestras, né, aí na educação infantil podem ficar à vontade.
Educação infantil não posso dizer a vocês, a minha praia, né? Mas como a minha pesquisa agora está na educação infantil, então eu estudando, lendo bastante sobre educação infantil e pesquisando também. E no município desenvolver pesquisa dentro da educação infantil. Então, eu acredito que da nova gestão, o que se deve priorizar é o desenvolvimento integral dessa criança, nos aspectos físico, emocional, afetivo, psicológico, social, respeitando o quê? Respeitando as suas capacidades linguísticas, a diversidade, né? Que é na diversidade que tem as diferenças, que tem as pessoas com deficiência. Então, também respeitar as questões motoras da criança, respeitar a questão intelectual e priorizar, e principalmente uma das grandes desafios hoje do ensino infantil de 0 a 6 anos é a formação do professor para trabalhar com a diversidade. Então, esse é o grande desafio atual dentro do ensino infantil, é preparar professor para trabalhar com esta diversidade, com as pessoas com deficiência. A minha pesquisa, agora saindo do forno, viu que não só a minha, como de todos os pesquisadores que foram citados na minha pesquisa, a grande dificuldade do professor do ensino infantil é trabalhar com a criança com deficiência. Eles não estão preparados. Primeiro, tem todo um contexto histórico, que o ensino infantil era um assistencialismo, depois foi mudando, tem todo um contexto histórico que a gente passaria aqui à noite falando sobre isso. Então, o grande desafio hoje, como você, como futuro prefeito da cidade, é preparar o professor, os docentes para trabalhar com esta diversidade, trabalhar com as pessoas com deficiência. Esta é a grande dificuldade do ensino infantil, porque a coordenação pedagógica não está sabendo. Principalmente há um índice muito alto de crianças com autismo no nosso município. Tenente Laurentino Cruz, eu trabalhei com a criança com autismo e eu estou fazendo outros cursos agora, caríssimos, mas que vai valer a pena para a minha vida, para a minha carreira e também pelo meu amor que eu tenho pela educação especial. Eu vou citar o Zeno Baracho, que é uma grande personalidade dentro da educação especial, nossa saudosa Lenice, que se dedicava de corpo e alma também. Então ela tinha um trabalho belíssimo e ela não participou da formação, que eu fiz um trabalho de consultoria assim, eu dava uma formação durante o dia, 2 dias na semana, e à tarde eu ia para a sala de aula desenvolver o trabalho de consultora. Eu fui consultora de educação especial aqui neste município. Então, eu dava formação para a cuidadora, para a professora. A cuidadora participou, elas estavam constantemente, elas nunca faltaram esta formação. Todas as segundas e terça, elas estavam comigo. Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, no decorrer de 8 meses. Foi difícil, elas achavam, não é fácil trabalhar com crianças com deficiência. Nem todo mundo está preparado. Aí eu digo a vocês, eu questiono. Aí, quando é que a gente vai se preparar? Não estou preparada. Então, a gente tem que preparar, porque a criança com deficiência, ela está passando nas salas. Ela sai. E a base é a educação infantil. Então, a prioridade é, sim, contemplar os aspectos físicos da criança, intelectuais, socioemocional e os aspectos motores, priorizando isso, priorizando as questões afetivas, emocionais, as suas vivências do dia a dia, no seu cotidiano, que é isso que a educação infantil prioriza, sabe? Prioriza essas competências e o respeito a essa diversidade. E o que mais se discute é isso, é esta dificuldade que o corpo docente tem em trabalhar com a pessoa com deficiência. Isso é geral, não é só Intendente Laurentina, não. É a nível de Brasil, a nível mundial.
e principalmente ao nosso índice que ela atenta aqui, da criança com autismo. Então, qual o nosso objetivo? Qual o nosso objetivo da nossa equipe? Eu, Lenice, vou falar no nome dela, que ela fez o meu depoimento emocionante, ela fez um depoimento, está na validade social do meu trabalho, da minha dissertação, ela fez agradecendo o meu trabalho que eu desenvolvi. A criança conseguiu, nós elencamos 3 rotinas que ela não conseguia participar dentro do ensino infantil. Isso foi citado pela professora e a cuidadora, que ele não conseguia desenvolver dentro da sala de aula. Então, nós estudamos, nós desenvolvemos estratégias para isso e ele conseguiu se entrosar. Então, isso é possível? É possível, sim. Agora, para isso, o professor precisa de informação. E é isso que nós estamos precisando aqui no nosso município, é o tempo. Nós não temos tempo para a formação. E nós precisamos desse tempo primordial dentro da nossa prática pedagógica, é a formação. Então, sim, priorizamos, sim, as competências da criança, o que é necessário, sim, a questão física, a questão psicológica, as questões motoras, a questão social, afetiva, que é trabalhado em duplas, em equipe, em grupo, a família é extremamente importante dentro do ensino infantil, mas a formação pessoal do corpo docente é isso que é primordial, começando da base. Não só no ensino infantil, como em todo o nosso município, né? Como todo o ensino fundamental. Sim. Pois é, então, assim, pegando o gancho, né, assim, falando de educação infantil, eu sou do ensino fundamental 2, mas a gente percebe que estamos falhando, e quando eu digo que estamos falhando, são todos os municípios falhando em estrutura, né? Falhando em formação, trabalhar com a diversidade, tudo bem, não só da educação especial, mas existe uma diversidade socioeconômica entre os nossos alunos. Existe sim uma desestrutura aí e que é preciso ir naquele ponto, foco e tentar agir ali dentro da família, trazer a família para a escola. Nós estamos falando aqui, sou muito preocupado com a parte pedagógica, né, com a parte que envolve mais as ações do professor, do que ele estudou, do que ele fez, e não com a parte estrutural, com a parte que isso aí é uma parte, Inácio, que realmente o nosso município ele precisa evoluir. Precisamos ter uma estrutura, não dá mais para pegar as nossas crianças e colocar dentro de uma sala pequena e achar que se passar todo aquele horário ali com as crianças, ela vai haver desenvolvimento. Precisamos de parquinhos, precisamos de levar esses alunos para outros ambientes, precisamos de apoio. Então, assim, a educação infantil, para esse desenvolvimento, em primeiro lugar, eu considero a efetividade e essa preocupação com as diversidades especiais e sim com a diversidade socioeconômica que existe, das estruturas das nossas famílias aqui em Tenente Laurentino. Muito bem. Vamos partir para a segunda, né? Porque senão já está bem explicado, né? Então, falando agora sobre o ensino fundamental com a nossa amiga Maria José. E uma das nossas preocupações, inclusive está no plano de governo, é a questão da alfabetização dos alunos até o 3º ano do ensino fundamental. Então, assim, como garantir a alfabetização dos nossos alunos até o ensino fundamental, até o 3º ano do ensino fundamental? Como poderemos obter êxito nesse tema, já que você vivencia essa realidade? Na verdade, o ensino, ele vive uma precariedade no mundo, no Brasil todo, né? Mas eu acredito que não é porque o Brasil vive isso que Tenente Laurentino tem que viver. Eu acredito que as coisas podem mudar, né? Depende do olhar da pessoa que está lá e que pode... tem todo um contexto, né? Mas eu acredito que hoje é uma questão assim bem preocupante, a questão da alfabetização até o 3º ano, porque desses alunos, eles chegam no 3º ano, 34% desses alunos escrevem e 55% deles não leem. Muito alto. Então é preocupante, então tem que se olhar diferente, tem que se fazer uma intervenção com relação a uma equipe boa e também com a família, porque quando se diz assim, a educação vai mal,
logo em mente, em algumas pessoas, elas focam logo a questão, a figura do professor. E a gente sabe que não é. Inclusive, numa semana pedagógica, aí eu dei até uma sugestão da gente fazer um projeto que a gente trouxesse para dentro da escola a família, né? Porque tem... onde é que está a família? Está na igreja, está na rua, está na escola. Então, quem a gente pode envolver nesse projeto? Só os professores? Não. A gente pode envolver a igreja, onde está o padre, o pastor, né? A polícia que está na rua, que convive com a violência, com muitas coisas. Então, se a gente fizesse uma junção da comunidade ao todo, a gente conseguiria uma mudança, porque a mudança ela tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, enquanto a gente continuar jogando projetos lá e enchendo de conteúdos essas coisas, ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar porque o aluno ele só vai interiorizar o que ele vê em casa. O que ele vê na escola, mas o que ele vai interiorizar é o que ele vê na casa dele, é o que ele vivencia na casa dele. Então, a educação ela tem que partir de casa. Mas a gente tem que envolver a família e conscientizar eles com relação a essa questão. A educação é um todo, não só é professor, não só é a escola. E a outra questão é uma equipe que faça uma intervenção, uma equipe de profissionais que chegue junto com a escola, com o professor, com a família, com o aluno, como o Daguia falou, como o Emanuel falou. Eu creio que há uma mudança. E esse programa, antes existia, há tempos atrás, né? Essa família na escola tinha, família na escola. Era na verdade, houve um programa, né? O PENAIC, né? Porque é muito diferente quando você tem esse acompanhamento, né? E que não é tudo, mas o tempo do planejamento, de você olhar, de você poder compartilhar com um profissional que possa estar ali para lhe ajudar, é muito diferente. Tem que partir da família mesmo, porque é o que nós estamos precisando. É o envolvimento maior da família na escola. Então tem que ser feito um trabalho para aproximar as famílias das escolas. Exatamente. E é um trabalho árduo porque é muito difícil, mas se todo mundo trabalhar em conjunto, e eu falo muito a questão de uma gestão, as secretarias elas terem trabalhar em conjunto. Flexibilização entre elas. Sim, porque uma assistência social tem um acompanhamento em um CRAS, que pode trabalhar em conjunto com a educação para trazer essas pessoas, incentivar a família. A equipe multidisciplinar envolve vários profissionais, a equipe multidisciplinar é o nosso sonho. Então a gente vai trabalhar para que se tenha essa interligação, essa unidade, esse entrosamento entre as equipes. Porque isso muitas vezes a gente não sabe, o CRAS ele acompanha famílias que estão dentro da escola, mas a gente não sabe que trabalho é esse. Não sabe os problemas que estão sendo tratados dentro do CRAS. Exatamente, é importante, exatamente isso que a gente sonha. Então, trabalhar para ter essa junção, né? Essa junção. E ainda continuando no ensino fundamental, eu quero a ajuda aqui da nossa amiga professora Tamara. Como o próprio nome já diz, o ensino fundamental é a fase mais importante da vida da criança, né? Na qual ela vai receber os primeiros conceitos educacionais. Então, que ações o futuro gestor deverá implementar para que nosso município proporcione um ensino fundamental de qualidade às crianças e os jovens do nosso município? Antes de responder essa pergunta, Inácio, eu elenquei aqui alguns pontos, né, que eu achei interessante. Vou tentar ser breve, né, mas são pontos importantes. E eu coloquei até assim, como melhorar a educação de tenente como um todo, certo? E no finalzinho eu vou responder essa pergunta. Primeiro, nós temos que mudar o nosso interior. A mudança ela tem que acontecer de dentro para fora. Eu sou um educador, eu quero ser um bom educador. Então, tem que acontecer de dentro para fora, é uma vocação intrínseca. E tem a motivação externa, que são justamente esses estímulos que nós recebemos. Que estímulos são esses? O reconhecimento,
a valorização. Primeiro, o profissional ele tem que querer ser um bom profissional, ele tem que querer fazer a diferença, tem que ser motivado para poder a educação acontecer. Nada acontece sem antes nós querermos, né? Uma segunda sugestão, Inácio, nós temos que ter uma equipe gestora alinhada. O que é uma equipe gestora alinhada? É uma equipe de profissionais, coordenação, por isso que se chama equipe gestora, porque são profissionais competentes e especializados para aquilo ali. Vou só citar um exemplo. Eu, Tamara, por exemplo, não posso ser chamada para fazer parte de uma sala de AE se eu não sou especialista em educação especial. Eu tenho característica de liderança, eu vou liderar. Então, fazer jus ao que cada pessoa tem de potencial e fazer valorizar esse potencial na educação. Certo? Eu até coloquei aqui, o diretor ele deve ser um líder. E uma coisa muito importante, Inácio, que eu vejo que isso é muito importante dentro da educação, é a questão da autonomia. O professor, quando trabalha com autonomia, ele trabalha mais feliz, certo? Ele trabalha de forma leve, porque nós temos que dar a oportunidade da pessoa mostrar o seu trabalho. Dentro da escola democrática, participativa, nós temos que dar essa autonomia ao professor. Até porque o trabalho vai fluir melhor. A questão da autonomia é super importante, descentralizar o poder, né? Um terceiro ponto seria, a escola tem a obrigação de estar equipada com pelo menos o básico. A escola tem que dar estrutura, o básico, nós temos o básico, nós precisamos evoluir. Isso é uma coisa que tem que acontecer. E o básico é o quê? Nós temos que ter material permanente e pedagógico, e pelo menos material para a gente poder trabalhar, porque o resto o professor faz. Né? O professor é aquele que dentro das dificuldades, ele com a sua criatividade, ele faz a coisa acontecer. Eu até costumo dizer assim que o professor brasileiro é o professor mais criativo do mundo. Porque ele faz coisas, torna o lixo luxo. O professor faz coisas mirabolantes mesmo dentro da sua dificuldade, né? Outra coisa também, a falta de materiais dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem. Tô errada, colegas? Não, né? E agora falando mais da questão do Fundamental 2, eu que tenho experiência nessa questão do ensino Fundamental 2, é muito importante por quê? Porque a criança sai do 5º ano, ela está se desenvolvendo, se tornando um adolescente, e ela vai sofrer uma mudança muito grande de formação de estrutura, na parte psicológica também, e ela vai para um novo ambiente. Não é mais um só professor, são vários professores, é uma pedagogia totalmente diferenciada. Então, essa criança, ela vai sofrer com essas transformações. Então, é uma modalidade de ensino que precisa de muito cuidado, de muita atenção, principalmente da coordenação. Eu vou falar por mim, né, porque eu tenho experiência na Escola Santana. A Santana é uma escola muito grande e, à tarde, às vezes, a gente sente a necessidade de 2 coordenadores, que sejam colocados em uma equipe maior, que dê conta do recado. Uma andorinha só não faz verão, né? E assim, pode falar, pode ficar à vontade. Só para complementar, tem no programa de governo de Inácio essa relação até o 6º ano, essa travessia do 5º ano para o 6º ano. No programa de Inácio, só para pontuar que há no programa dele essa preocupação da saída do aluno do 5º ano para o 6º. É muito sério isso pode gerar traumas no aluno, né? Então tem que ter todo aquele cuidado pedagógico. Isso, atividades, outra coisa, é um público que precisa de um trabalho diferenciado, um trabalho mais de entretenimento, atividades diferenciadas, atividades esportivas, de lazer. Então eu costumo dizer que o ensino fundamental hoje, ele funciona, só para vocês terem uma noção, hoje no Rio Grande do Norte, pesquisando, nós temos mais de 60 escolas com ensino integral, certo? Entre escolas municipais e escolas estaduais também. E eu andei lendo que em alguns municípios, até com menos recursos e com a população menor do que a nossa, Inácio, eles conseguiram colocar escolas integrais com recurso próprio e também com ajuda federal, e mostraram que é possível quando toda uma cidade se junta, né, para a coisa dar certo. Já imaginou o ensino integral em Tenente Laurentino? Colocar os nossos jovens... a gente só se identifica com aquilo que a gente gosta. Por que será que o jovem não aguenta ficar dentro da sala de aula direto? Porque ele precisa de esporte, ele precisa de lazer, ele precisa de cuidado para ele não cair no mundo das drogas. Nós precisamos atrair esses jovens, né? E eu me identifico muito com os jovens, acredito que Manuel também, porque a gente sabe de perto, né, Manuel, o que é que o jovem gosta, qual é o perfil do jovem, né?
Outra coisa também importante, que eu não posso deixar de falar, que é o momento... Eu não posso, que eu estava dizendo que eu estava com vontade de falar. Outra coisa que eu vejo também é pensar, Inácio, num calendário que seja fixo de eventos no nosso município, né? Porque às vezes as coisas são muito jogadas rapidamente, a gente tem que absorver tudo. Então, um calendário de eventos com projetos permanentes e informando o professor antecipadamente, com certeza isso vai contribuir no processo de ensino-aprendizagem, vai fluir, né? Nada de improviso. Nada de improviso. Pronto, você resumiu, meu amigo. E ainda se tratando de escola integral, eu não poderia deixar de falar nos 4 pilares da educação. Vou ser bem breve, certo? Não. O professor hoje, se vocês pesquisarem a educação mundial como um todo, a educação que tem sucesso considera os 4 pilares da educação. E o professor ele tem que se reinventar, ele tem que sair da sua zona de conforto. O professor que se reinventa, ele aprende a conhecer e faz o seu aluno conhecer através da informação, do conhecimento, das várias áreas do conhecimento. E o aluno também tem que aprender a fazer. O que é aprender a fazer? É transformar esse ensino teórico em ensino prático. A vida é prática, a gente não pode ver só na teoria, certo? Então, colocar mais prática dentro da sala de aula, através do ensino ativo, através do ensino híbrido, através dessas novas metodologias, né, diferenciadas que nós estamos trabalhando. Aprender a conviver. Quem foi gestor sabe, quem foi coordenador, né, sabe que é muito difícil lidar com pessoas. Conviver com pessoas é muito difícil, mas é possível. Quando nós colocamos o conviver como base para a formação desse aluno. O aluno tem que aprender a conviver em sociedade. E aprender a ser, que para mim é o pilar principal de todos. Emanuel, pode falar se você quiser. Principal, fica à vontade. O aprender a ser. Aprender a ser é fazer com que o aluno se torne uma pessoa autônoma, crítica, reflexiva, que seja capaz de desenvolver sua própria opinião. Então, o aluno tem que ser. Ele não pode ser uma pessoa que ele é facilmente convencido, né? Formar o ser está acima de tudo na nossa vida. Está acima do mestrado, está acima do doutorado, né? Então a escola ela tem que se adaptar ao aluno, não o aluno se adaptar à escola. Se o aluno quer ser agricultor, vamos mostrar os caminhos para ele ser agricultor. Por que não? Tão importante a agricultura. Exato. Então nós temos que nos adaptar ao sonho do aluno e não o contrário, né? Outra coisa, o professor, ele cuida de vidas, são vidas que nós estamos cuidando. E nós não devemos romantizar a educação. Hoje, por exemplo, hoje é dia dos professores. Existe uma romantização, professor é maravilhoso, né? Existe o respeito, aquela coisa muito teórica, mas na prática, será que nós estamos sendo realmente valorizados? Será que nós estamos nos valorizando? Porque nós só valorizamos aquilo que é valorizado, né? Então vamos parar de romantizar e colocar a prática, desenvolver isso de fato na prática, que é possível. E eu termino minhas palavras, depois eu sei que todo mundo vai comentar geral, né? Através de eu acho que todo mundo viu a live hoje de Mário Sérgio Cortella, que ele falou um comentário muito bonito, que ele citou um filósofo chamado Emerson, que ele diz assim: torna-se necessária a alguém. Torne-se necessário a alguém. O professor é importante, o professor é substancial para a sociedade. Maravilhoso. Tamara iniciou as palavras dela falando da questão de não ter condições de trabalho. A falta de condições de trabalho realmente prejudica o ensino. E quando a gente fala em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, a gente fala na base também, e a base principal, primordial é a fundamental 1. E quando não se tem condição de trabalho, quando não se tem material para trabalhar, como Tamara mesmo falou, prejudica o aprendizado. E se prejudica na base, ele vai chegar lá em cima prejudicado também. Então é muito importante a gestão trabalhar em conjunto para dar condições de trabalho aos professores. A gente vê aqui nos últimos anos os professores se reinventando para trabalhar e para dar o seu melhor aos alunos. E a questão do ensino integral, nós temos no início do ano, eu estive na Secretaria de Esporte do Estado e lá existem vários projetos. O Estado está incentivando os municípios a diversificar as atividades esportivas.
Hoje o Tenente Laurentino trabalha só com futebol, futsal, vôlei, jiu-jitsu, boxe, mas sem incentivo. Então, existe um programa do governo do Estado para incentivar as diversas modalidades esportivas para que os municípios criem condições para no futuro ir para competições intermunicipais, estaduais, nacionais e até internacionais. Então, o gestor tem que buscar isso e trazer isso para as escolas. O ensino integral, como Tamara mesmo falou, a gente implementando essas atividades, a gente pode lutar, como ela mesmo disse, municípios com pouco recurso conseguem fazer isso. Então, por que não Tenente não consegue? Então, vamos trabalhar para que não seja um projeto só de 4 anos, mas que seja um projeto a longo prazo, que a gente consiga isso. Que a gente consiga essa questão do ensino integral e a questão da diversidade das modalidades esportivas para tirar esses meninos das ruas. Na hora que a gente tem um aluno dentro da escola, perto do professor, e ocupando a mente com atividades esportivas, ele com certeza vai sair das ruas. Inácio, aproveitando a sua palavra, o jovem é muito importante. Cuidar do jovem do município é algo assim. Por isso que eu sempre levo a bandeira do jovem. Porque vou só dar um relato aqui. Quando eu estudava em Caicó, né, fazia a graduação, assim que eu cheguei, teve um professor, quando eu disse de onde eu era, eu nunca me esqueço disso, eu sempre falo. Eu disse, eu sou de Tenente Laurentino, e eu nem conhecia o professor. E ele falou assim, você é daquela cidade que só tem gente inteligente, aquela cidade que só passa alunos no IFRN, porque a sua cidade é falada, viu? E eu fiquei impactada com aquilo, e todo lugar que eu ando eu falo sobre isso, porque realmente, Emanuel é prova disso. A Santana já teve de aprovar vários alunos no IFRN. A nossa cidade é cheia de alunos inteligentes, de pessoas que são capacitadas. Então nós temos que incentivar, minha gente. Isso é algo maravilhoso que o nosso município tem. Mas a gente só vai conseguir isso se trabalhar junto, se tiver verdade, se realmente tiver investimento, né? Olha que título. A cidade que aprova, a cidade que tem gente inteligente, né? E tantas pessoas que nós podemos trazer, que foram estudar fora e que podem contribuir para o nosso município, né? Porque eu sei que dentro do Laurentino tem pessoas muito capazes e jovens que vão sair daqui muito capazes. Com um professor que nem Emanuel, que dá matemática perfeito, não é porque eu estou na frente dele não, mas os alunos, quando fala de matemática, brilha, quando fala de Emanuel, brilha o olhar. Por quê? Porque nós temos profissionais capacitados. E eu até me emociono. Eu até me emociono também porque viver num país que o professor não é valorizado, às vezes nos frustra, porque nós queremos uma educação melhor, sabe? A gente acredita na esperança, a gente acredita no futuro melhor. E só quem é educador, que sabe do que eu estou falando, né? Do que a gente sente, verdade. Do brilho no olhar quando a gente está na sala de aula, é que entende o que eu estou falando, né? Então, esse momento para mim está sendo histórico, maravilhoso, e o que eu puder fazer, seja numa gestão, seja na sala de aula, seja como professora, seja como gestora, seja como que for, eu sempre vou procurar fazer com perfeição, porque essa vocação é especial, ela é divina. Só para complementar, emociona, né? Porque numa situação dessa que nós estamos vivendo agora, sem o contato com nossos alunos, quando a gente se forma na faculdade, quando a gente coloca um sonho. Eu, por exemplo, sou de Lagoa Nova, vivi em Lagoa Nova até os meus 27 anos de idade e tive um desafio de sair da minha cidade para ser professor. Não por causa do salário ou por causa de questões financeiras. Eu decidi sair, fui para Jucurutu, viajei, vim para cá, hoje estou estabilizado aqui, mas deixei minha filha, minha família, que eu nunca pensei, deixei lá para dar a minha vida pela educação. Minha família é consciente que existe uma divisão muito séria na minha vida, que é a minha vida como pai, como família, mas também a minha vida como professor. E ela permeia pelos meus dias, as horas do meu dia, com um grande louvor. A educação para mim é tudo, a mudança do jovem é tudo. Mas eu quero colocar aqui, Inácio, colocar um questionamento muito grave que eu venho percebendo. Muito grave. Isso existe, eu acho que na maioria dos municípios. E eu estou tomando consciência disso há pouco tempo, mas
Quando tomei, fiquei um pouco triste. O que é? Quando se pergunta ao professor, quando se pergunta o que é um aluno inteligente, quando se pergunta para que o professor ensina, é difícil. Porque hoje nós interpretamos como inteligência aquele aluno que resolve uma prova. Nós interpretamos como inteligência um resultado de um exercício. O aluno sabe fazer um exercício, ele é inteligente. Então, quando nós direcionamos uma educação para uma pedagogia puramente técnica, sem valorizar os princípios que Tamara colocou aqui, que são os pilares de quê? Pilares do ser, de você se transformar como cidadão. Como é que eu vou ensinar matemática ao meu aluno e ensinar ele puramente para ele resolver um exercício, resolver uma questão? Ele é muito inteligente. Isso é uma educação que exclui, porque na maioria das vezes, quando você coloca sua pedagogia voltada para isso, quando você considera que inteligência é isso, você exclui a maioria dos seus alunos. Que nem todo mundo nasceu para fazer Enem. Que nem todo mundo nasceu para passar no IFRN. Mas o que é que a gente vê quando passar do tempo? Aquele aluno que não era considerado, talvez seja o melhor comerciante aqui em Tenente Laurentino. Com certeza. E por que esse aluno não foi valorizado dentro da sala de aula? Porque nós entendemos inteligência como prova. Nós entendemos inteligência como mecânica, como técnica. Eu sou um professor que tenho acordado para isso. Sou um professor que penso na transformação do meu aluno como cidadão. Educar através da matemática é trazer uma reforma trabalhista para discutir dentro da sala de aula. Dessa forma eu acho que eu estou contribuindo para o meu aluno ser um cidadão. Mas no momento que eu direciono somente para a prova, e não estou excluindo prova, porque na realidade eles vão ter que fazer. É um dos métodos, e né? isso é uma coisa que uma coisa leva a outra. Mas é inadmissível quando nós caímos assim, na real, e admitimos que a educação, ela caminha para valorizar apenas alguns. Educação de gênio não existe. Quando Einstein, esses filósofos, esses teóricos matemáticos que existem, ou de outras disciplinas que existem, quando eles desenvolveram aquilo, eles são considerados como gênios, mas eles não fizeram sozinho. Eles não fizeram sozinho, mas a gente, por acreditar que a educação é isso, que a educação é uma educação que privilegia apenas alguns, a gente cai nessa onda de gênios. Gênios, não, mas todos nós temos capacidade. Todos os meus alunos têm capacidade e nós precisamos encontrar quais capacidades são essas. Então, tem que mudar a pedagogia, tem que ter um sistema pedagógico, tem que ter uma equipe pedagógica que traga isso para a escola, para que os professores, para que a educação visualize essa questão do transformar, do ser, e não apenas do saber fazer, Tamara. O saber fazer é importante, mas saber fazer sem ter consciência do que está fazendo, na minha opinião, não é uma educação de qualidade. Quando você é robotizado, você não evolui, a sociedade não evolui. Num processo político que nós estamos vivendo aqui, o que nós mais exigimos é que o quê? Que você que está em casa tenha consciência na hora de votar. Que você que está em casa seja realmente, tenha a percepção de quais são os melhores candidatos. Mas como você vai fazer isso? Né? Como você vai fazer isso se às vezes você está imerso em uma educação que coloca você para a politicagem, que coloca você para um outro olhar? Veja bem, hoje eu confio nos alunos, nos diálogos que eu tive com os meus alunos, desde que eu sou professor há 10 anos. Confio em cada um, confio na decisão de cada um, porque eles sim, quando me ouviram de uma forma que valorizava eles como cidadão e não eles como robôs, na minha opinião. Perfeito. Deixa eu só dar uma... É muito perfeito as palavras do amigo Emanuel, porque na educação tradicional a gente tem muito aquela visão de que o professor é o centro da aprendizagem, né? E nós percebemos hoje que o aluno, ele pode ser protagonista da sua própria aprendizagem. Uma prova é a nossa realidade de hoje, as aulas remotas. O aluno, são as aulas remotas. O aluno, ele tem a capacidade de aprender sozinho, porque ele é um ser, ele é autônomo. A aprendizagem se dá
mutuamente, o professor ensina e ele aprende ao mesmo tempo, assim como o aluno. Então, essa fala da Emanuel é muito importante, porque nós temos que mudar a pedagogia. Mas para isso o professor tem que querer mudar, né, Emanuel? Para poder... É uma corresponsabilidade. Justamente, e os 4 pilares vêm justamente para isso, para mostrar que as coisas não acontecem separadas. Ao mesmo tempo que o ser humano ele é um ser, ele também faz, ele também aprende. Então ele é um ser integral, o ser humano. Então a escola tem que dar conta do sonho daquele aluno, eu não canso de dizer. Então é difícil, Inácio. É uma tarefa muito difícil. Ser professor hoje em dia não é fácil, né? Mas nós estamos aí lutando e acreditando em dias melhores. Muito bem. Sabe as palavras de vocês e a gente vê aqui pessoas se emocionando com cada palavra. A gente está vendo pessoas que o importante para eles é o aluno que está sempre em primeiro lugar. E em suas palavras a gente vê isso. A gente vê que vocês não estão preocupados com a questão salarial, a questão de condições de trabalho. Tudo isso está prejudicando o ensino, mas vocês estão dedicados única e exclusivamente ao aluno. Eu vejo muito a Emanuel, já conversei muitas vezes com a Emanuel acho que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, tinham passado um monte de alunos, não lembro o número de alunos lá da Silvino, e matemática de 20 questões na Florência. De 20 questões de matemática da prova do IF, a maioria tinha feito mais de 15. Eu lembro que bom. E ele estava muito feliz com isso, estava realizado. Quando o aluno chegava, elogiava ele e dizia que fez 17 questões, 18, de 20. Então isso é muito prazer. E eu sentia nele aquela alegria. Não, quando eu era gestora, o povo brigava para ter Emanuel como professor. Mas é verdade, Emanuel, os alunos só queriam. Né? Então, assim, é assim ainda, né? Então assim, está perto. As duas escolas, a Florência e a Santana. Essa realidade é bem positiva. Pois Não é? Então estar perto de pessoas como vocês é muito importante para mim, enquanto futuro gestor. E o bom líder, ele tem que saber aproveitar as melhores qualidades nas pessoas. Ele tem que saber identificar. Como eu digo sempre, educação não é minha especialidade, mas nós temos pessoas especialistas perto da gente e a gente tem que saber aproveitar da melhor forma. E é isso que a gente vai trabalhar para fazer, Tamara, pode ter certeza. Mas vamos dar continuidade aqui, que o tempo já está bem avançado. Ainda tem pergunta? Só uma pergunta aqui para nossa amiga professora da guia, né? Nos princípios básicos, continuando com a educação especial. Sim. Nós tivemos na história da nossa cidade, história recente, nossa amiga Osiene e nossa amiga Lenice, com um trabalho belíssimo aí, inclusive meu filho, apaixonado pelas duas, louco pelas duas. E nos princípios básicos da educação especial, existe uma preocupação com o desenvolvimento integral do aluno. Acima de tudo, respeitando e proporcionando uma educação de qualidade, visando torná-lo um indivíduo produtivo e inserido na sociedade. A preocupação de vocês, eu sei que é sempre inserido na sociedade. E nesse contexto... A inclusão não acontece só na sala. Pois é. É um conjunto. É um contexto geral, né? E baseado nesse contexto, você que fez uma pesquisa num projeto de mestrado, uma dissertação sobre a educação especial em nosso município, né? Foi pela UFRN. Foi. Que atenção especial o futuro gestor de Tenente Laurentino precisa dar para oferecer aos nossos alunos de educação, para oferecer uma educação com dignidade aos nossos alunos especiais? Eu elenquei 4 coisas importantes que eu já falei aqui na minha fala anterior e vou rever. Reforçar. Uma dessas questões, apesar da realidade aqui que estamos ouvindo, né, que o governo federal ele quer implantar as escolas especiais, quer retomar as escolas especiais, mas eu acredito que isso não vai passar. Há um retrocesso muito grande. Inclusive ontem teve uma live com a professora Rita Guimarães, ela falou sobre isso, a professora Rita Guimarães da UFRN. Essa questão eu acho que não vai passar, porque assim, há uma luta muito grande da inclusão e vem passando por muito tempo essas questões e ninguém vai deixar que esta luta venha abaixo, né?
Então, essa pesquisa que eu desenvolvi aqui no município, que foi uma consultoria colaborativa, que foi adotada, começou nos Estados Unidos, e a base da pesquisa mesmo é na Universidade de São Carlos. Daí eu desenvolvi uma pesquisa pioneira aqui no município, no ensino infantil, onde só tem apenas 3 pesquisas, 3 comigo, 2 comigo, a minha pesquisa é a terceira. Então, é aproximar o ensino comum, que na sala de aula, com o ensino especial. Para isso, o gestor, no caso, o futuro gestor, você, a gente vai formar os professores, uma equipe, a gente vai formar os professores para trabalhar isso, que não é da noite para o dia. Então, há todo um acompanhamento, sabe, do professor da sala comum, juntamente com a professora da sala da educação especial. Então, a equipe da educação especial vai se unir ao ensino comum para trabalhar essas deficiências de sala de aula. Então, o que é importante? Articulação de recursos para isso. A gente precisa... o que mais se discute no momento é a formação em serviço. Que é importante para se trabalhar, se desenvolver dentro do município. É a formação em serviço. Então, o que precisamos articular para que aconteça a formação em serviço? Então, esse é um dos pontos primordiais para que aconteça e para que se desenvolva esta inclusão, para que a criança consiga, não só ali na sala do atendimento, a gente discutia muito, eu com o Enice, sobre isso, entendeu? Com o Madaziene, tá lá na salinha, ele está desenvolvendo quando vai para a sala. Então, são essas questões que Enicea Mendes, que é uma grande pesquisadora dessa área, está mais desenvolvendo a nível de Brasil e a nível fora do Brasil. Esse dossiê que eu fiz parte, que meu trabalho do município de Tenente Laurentino fez parte, então fala exatamente disso, da formação em serviço. Então, a outra questão é criar estratégias para que realmente aconteça essa formação em serviço. E formação de educadores especiais. Dentro da educação infantil aqui não tem a sala do atendimento educacional especializado, e é preciso criar. Há uma demanda, como a Daziane tivesse aqui também falaria isso, sabe? Só a senhora Santana que é coberta. Então, dentro do ensino infantil é preciso ter uma sala do atendimento educacional especializado. Para isso, precisamos formar educadores especiais, que, claro, que tenha cursos, que tenha também afinidades, né? Que tenha amor para coisa, para prática pedagógica, que a gente tem que, claro, tem que ter formação, mas também tem que ter afinidade. Vocação, né? Tem que ter afinidade para trabalhar com o ensino especial. Né? Outra coisa é eu rever o papel dos profissionais multidisciplinares, que não temos aqui. Então, formamos uma equipe, você está falando sobre o que eu estou praticando, né? Que eu desenvolvi aqui no município. Então, formar uma equipe multidisciplinar para trazer o pai para a escola, para desenvolver este vínculo. Então, como a Daziane está fazendo um curso muito importante agora, ela me falou, eu estou fazendo outro também, que a gente precisa desse suporte para trabalhar com os professores. Trabalhar com comunicação alternativa, para trabalhar com o ABA, criança com o autismo, entendeu? Então, ela está formando, ela está se capacitando. Então, nós estamos nos capacitando. Outras pessoas também gostariam de se capacitar. Então, se o município ofertar cursos para isso, a gente elencar quem gostaria, quem tem afinidade, também entrar no laço, no ciclo desta família. E outra coisa é também trabalhar os paraprofissionais de apoio, que o nome esse nome paraprofissional, aí cada município adota um nome, aqui adotou como cuidador, né? Ao cuidador, ao estagiário, ao auxiliar. Então essas pessoas, elas vão trabalhar com aquela criança com deficiência, mas ela não tem afinidade, não sabe nada, então não tem formação para isso. A gente dá uma formação para isso. Uma equipe dá essa formação, a fono,
a Fono se unir também, a gente tinha esse sonho, sabe? Eu Trabalhar sentei com a mais Fono, trabalhar, com a Fono, você está com a Fono, você está com o terapeuta ocupacional, você está com o educador físico, toda uma equipe, formar uma equipe para a gente desenvolver esse projeto, que não só acontece. Uma pessoa, tem que ser uma equipe juntas. Assistente social, assistente psicólogo, social, né? psicólogo educacional, a todo um conjunto de pessoas para que a gente possa trabalhar. E olha, se eu já dei os meus primeiros passos, pode ter certeza que isso dá certo. Porque os professores, eles querem aprender. Porque imagina, diz, eu quero fazer isso. A criança com autismo chega aqui na sala de aula e a gente não faz nada porque a gente não sabe. A gente não sabe. Então, se a gente tem pessoas que sabem trabalhar, a gente vai formar os que não sabem. Então, a nossa equipe vai formar os professores, vai trabalhar com a comunicação alternativa, vai trabalhar com a aba, com os professores, vai trabalhar, acompanhar aquela criança que vai sair da educação infantil, aí vai receber aquele impacto no ensino fundamental, depois ele vai sair do ensino fundamental e aí tem todo o acompanhamento, tem todo o traçado, e aquela equipe vai fazer isso. Muito importante, muito importante. E da guia fala a questão da vocação. E eu lembro que eu ia pegar meu filho na sala e eu vi o amor que as crianças tinham e têm por Lenice e por Osiene. Então é importante as pessoas que vão trabalhar na área, que tenham vocação para realmente conquistar as crianças e que elas sintam o desejo de ir novamente. Então meu filho doido pelas duas, o louco. Então é isso. É muito importante essa questão aí. E você falou a questão dos estagiários, dos cuidadores. Hoje, dia do professor, a gente não pode deixar também de parabenizar os nossos bolsistas, que são futuros professores. Com certeza. Em nome da minha esposa, né, será a futura pedagoga do céu, eu quero parabenizar todos os bolsistas. Uma safra nova que está vindo aí, e a gente vê muita gente capaz. A gente não vai citar nome até para não causar um desconforto, mas parabéns a todos vocês. Esse dia também é de vocês. Que Deus abençoe e que vocês terminem essa faculdade aí, logo passem em um concurso e estejam aí atuando também no nosso município. Agora, para dar continuidade, está ficando muito extensa, mas vamos lá. Eu gostaria de pedir ao professor Emanuel que expressasse para nós e para todos que estão nos assistindo o que um profissional da educação necessita para realizar um trabalho com excelência, na sua opinião. Essa questão fala de valorização, né? No contexto geral, né? Exato. Então, primeiro eu queria fazer um elo com a comunidade. Eu queria fazer um elo o que eu reconheço em relação à valorização de professor, certo? Que é um dos índices que vai fazer com que a gente desenvolva um trabalho dentro da sala de aula. Mas o que eu quero conversar com a comunidade é o seguinte: quando se passa em uma cidade, isso nos muitos municípios aqui do Rio Grande do Norte e até do Brasil, existe uma visão dos professores como um pesar para o executivo em questões financeiras, né? Existe um pesar. E esse pesar chegou, infelizmente, a uma parte da sociedade que nos vê, por muitas vezes, acredito que em Tenente Laurentino, graças a Deus, as pessoas sejam mais conscientes, mas às vezes enxergam os professores, quando eles estão ali cobrando alguma coisa em relação à greve ou a qualquer coisa, como fossem mercenários. E não é assim, Nácio. Não é assim. Por quê? Porque nós lutamos quando se tem alguma coisa para lutar em relações da parte financeira, que eu vou dividir isso em 4 partes aqui. Nós lutamos pelo mínimo. O que é um piso salarial? Piso já está falando, pessoal, é o piso. Existe o quê? Existe o quê? O teto. Então, nada mais justo que qualquer profissional, seja ele trabalhador do comércio ou em outra área, ele quer, quando terminar os 30 dias de trabalho dentro do mês, ele quer o seu salário em dia. Isso é óbvio, não é? Então, quando o professor vai fazer alguma manifestação, percebam, preste atenção, é isso que eles vão cobrar. O professor quer que ele tenha um cargo de plano de carreiras, ele tem um plano de carreira que tem progressões, essas progressões, pessoal, são pequenos incentivos
que não condiz com aquilo que o professor oferece durante todos os 30 anos de trabalho de sala de aula que ele oferece. É mínimo. Claro, se chegar um gestor e dizer, eu vou valorizar, vou dar dinheiro, tudo bem, mas entendam, nós quando cobramos o mínimo, sabe, Inácio? Então, se o mínimo for feito em questões salariais, se for cumprido o mínimo, buscando parcerias, tendo o recurso do Fundeb, tendo essa preocupação, eu tenho certeza que nós vamos transparecer para dentro da sala de aula a valorização para os nossos alunos. Os nossos alunos vão nos olhar assim mais felizes. Felizes por quê? Porque estamos cumprindo o nosso trabalho, estamos recebendo por ele e está tudo certo. E é assim a lei da vida para qualquer funcionalidade. Essa é a minha primeira pauta. Financeiramente, nós só queremos o mínimo. Vou fazer uma lembrança aqui dos professores dos anos 80 e dos anos 90. Professores que a gente vê um discurso da sociedade que eram valorizados. Calma. Professores ganhavam menos de R$300 antes do ano 2000. Menos de R$300. Aumentou mais de 1000%. Quando o professor teve consciência de classe, quando o professor teve consciência de lutar pelos seus direitos, a sociedade se virou contra o professor, porque eles estão lutando meramente por seus direitos. Professores dos anos 80 e 90, infelizmente, foram humilhados. Trabalhavam, faziam tudo, não questionavam, infelizmente, mas começou uma batalha já no finalzinho dos anos 90, da década de 90, começou uma batalha, e essa batalha era realmente para isso, para garantir o mínimo de valorização. Então, quando se pensa em valorização do professor financeiramente, entendam, nós estamos cobrando o mínimo. Se chegar alguém generoso e quiser colocar mais, a gente aceita, mas o mínimo tem que ser garantia para a gente trabalhar mais feliz e garantir nossos pagamentos das nossas contas, porque somos funcionários iguais a qualquer um. Partiu da parte financeira, Inácio, vamos para a parte dos materiais pedagógicos, da condição de trabalho dentro da sala de aula, do papel, da caneta, não é? Das utilidades dos recursos pedagógicos que o professor precisa para desenvolver seu trabalho, sua metodologia, sua ação. Precisamos disso, precisamos ter a garantia que vamos chegar na escola e ali vai ter. Não precisa ser exageradamente, o mínimo, né? mas estamos pedindo o quê? O mínimo. Sociedade laurentinense, entenda, nós somos lutadores, nós levantamos a bandeira do equilíbrio. O equilíbrio é o quê? O equilíbrio é você saber que tem um funcionário público e esse funcionário público está lutando por seu direito. Isso é a coisa mais linda do mundo e eu ensino isso ao meu aluno. Lute, seja cidadão. Então eu me orgulho de fazer parte muitas vezes por isso, mas tenho certeza, Inácio, que essa luta não pode ser uma luta demagoga, falsa, politiqueira. Não pode. Tem que ser uma luta o quê? Verdadeira, que realmente busque a melhoria da classe. Terceiro ponto, vou falar de formação. Nós precisamos de formação continuada. Para fazer essas mudanças que Tamara falou aqui, muito bem, para fazer essas mudanças é preciso de formação continuada. Nós temos profissionais excelentes aqui no nosso município, profissionais que eu convivo e que eu aprendi muito com eles, muito mesmo. Vou citar nome para não ser injusto, mas eu tenho a certeza de que Tenental... Precisamos buscar gente de fora, não. Nós temos profissionais para isso. Temos condições de fazer isso. Temos que fazer isso. Mas entendam, atenção, professor que está em casa nos assistindo, é um prazer. Precisamos da corresponsabilidade. O executivo trabalha, ele garante o mínimo e nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que nos darmos a mão, fazer uma classe que cobra não somente essas questões financeiras, mas também se une para fazer uma educação melhor. Um desafio, Inácio, do ano que vem é conseguir juntar, pegar as mãos de cada um professor para pensar na educação de tenente de forma unida, sem ser separada, sem individualismo, sem partidarismo, com amor à educação. Formação que seja ela construída por nós aqui, mas também existe uma garantia de direitos. Se você tem vontade, e isso me deu vontade, de fazer um mestrado, ir para Natal fazer um mestrado, viajei 107 vezes para Natal no meu carro.
Não precisava dizer isso não, mas gastei mais de 20 mil reais de gasolina. E por quê? Porque eu vou ter um abono salarial melhor? Porque eu vou... Não, por amor ao meu aluno. Por amor, por querer fazer diferente. Por querer ajudar. Tenente Laurentino tem a condição, por ser uma cidade ainda pequena, em formação, nova, uma caçulinha, mas ela tem a condição de evoluir se nós enxergarmos esse amor, se nós enxergarmos essa afetividade pelos nossos alunos, se nós enxergarmos que existem famílias que precisam da gente. Sabe o que é dar oportunidade? É trazer aquele aluno que está lá naquela família, que muitas vezes, infelizmente, está desestruturada, trazer ele para a sociedade, para que ele chegue lá e transforme aquela família. Então, para isso não é fácil fazer, Inácio. Como eu disse, nós achamos que a educação é preparar aluno para a prova, e não é assim. Quando nós começamos a olhar para as casas dos nossos laurentinenses, quando começamos a olhar para as famílias, para as necessidades básicas que elas têm, nós precisamos formar esses alunos cidadãos, para lutar pelos direitos da sua família, para agir por sua família. Isso é o principal. Depois vai acontecer outras coisas. Então, o direito ao mestrado, o direito ao doutorado, quem puder fazer, eu sei que existe uma margem de porcentagem de quem pode fazer ou não, eu sei que existe isso no plano de carreira, né? Mas eu entendo, mas que se tem essa porcentagem, que se dê oportunidade, que se dê oportunidade, que se dê oportunidade àquela pessoa que quer fazer, que quer se formar mesmo por conta própria, mas que se dê a oportunidade de um afastamento, de um auxílio, de alguma coisa que valorize, porque quando vem de volta, e eu vou terminar isso agora, quando vem de volta, vem para ajudar. Fizeram-me uma pergunta na universidade quando eu estava fazendo lá. Por que você está fazendo mestrado? Você vai fazer o quê? Você vai querer ser professor universitário? Sou sinceramente vou falar, não, quero ficar aqui, Tenente Laurentino. Eu quero ficar aqui, Tenente Laurentino. Eu quero ajudar o meu povo. Eu quero trabalhar junto com vocês. Quero trabalhar junto com o Júnior Fernandes. Quero trabalhar junto com as pessoas especiais, com todos os professores, porque eu sei que cada um, falando de educação infantil, sensacional, exaltar a qualidade dos professores da educação infantil, da educação. Nós temos professores de qualidade, mas precisamos nos unir com essa batalha. Para encerrar, já falei da valorização. Valorização, Inácio, financeira, o mínimo. Condições de trabalho, pelo menos o mínimo, não é? Formação, incentivo à formação, o mínimo. Agora, vou fazer uma coisa, vou propor uma coisa que eu acho que é o essencial, Tamara. Na nossa educação, precisamos de uma sistematização pedagógica. O que é que quer dizer isso? Eu ensino de um jeito, tu ensina de um jeito, tu tem um objetivo, tu tem outro objetivo, vai para frente? Não vai. Precisamos descobrir qual é o norte que Tenente Laurentino, que a educação de Tenente Laurentino tem que seguir. E uma das minhas propostas é seguir para o lado cidadão. E para fazer isso, para sistematizar isso, para que todos os professores, ao final do seu trabalho, seja com metodologia X, Y, Z, ele cumpra o objetivo comum. Um objetivo comum, você, eu, ela, cumprindo um objetivo comum, um objetivo que vai ajudar a Tenente Laurentino, que vai ajudar a formar cidadãos, que vai ajudar a nós termos um rumo. Não dá para ficar, eu vou para ali, eu vou para cá, receber formações de forma vertical, vindo de direct, como é no caso do Estado, né? Que muitas vezes não é de acordo com a realidade que nós estamos aqui, então a gente pego de surpresa. Então, uma sistematização pedagógica envolve a participação de todos os professores, envolve querer mudar de verdade. Mudar de verdade, certo? Não queremos que no ano que vem, a partir de 2021, com Inácio prefeito, a educação de tenente se contente apenas com salários em dias. Se contente com a transformação, se engaje para a transformação. Por isso eu peço a cada professor que está aí nos ouvindo, por isso que eu peço a cada pai de família, a cada aluno que está aí nos ouvindo e nos assistindo, através de celular, notebook, etc., que nos ajude a fazer isso.
que nos cobre para fazer isso. Que eu tenho certeza que a educação tendente vai mudar a partir desses pensamentos. Obrigado. Parabéns, Emanuel, pelas palavras. E você fala uma coisa importante aí, para você ver, a questão do amor, a questão do cara estar fazendo um mestrado, que pode ir para uma universidade, mas quer ficar aqui. Então, parabéns. E assim, em nome da população tenente, eu agradeço a você por essa dedicação ao nosso município. E o Emanuel falou uma questão muito importante, a questão de incentivar a capacitação continuada. Eu não falo nem só da educação, mas de todos os servidores do município. Porque o servidor mais capacitado, ele vai servir melhor. E só quem ganha com isso é a população. E vou só puxar um último tema aqui, para a gente encerrar. O Emanuel falou muito da questão da valorização. E muitas vezes o professor chega o período de aposentadoria e às vezes não quer se aposentar por questão de uma perda salarial. E às vezes precisa do recurso e às vezes não quer se aposentar. Então assim, a gente tem um projeto para, de forma responsável, a gente tem que fazer tudo de forma responsável. Junto com o financeiro do município, a gente buscar uma forma de termos uma aposentadoria sem percas salariais. E eu já discuti algumas vezes esse assunto com Maria José e eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, de forma breve, fizesse um resumo com relação a isso. Isso ela entende bem. Na verdade, é uma luta, né, da classe. Alguns municípios por aí já se adequam a esse plano de aposentadoria suplementar em alguns municípios e em alguns lugares é previdência própria mesmo, né, como São Vicente, Parelhas, Santana do Matos. E a gente trouxe o pessoal de Parelhas, que foi feito lá, é feito com muita responsabilidade, é uma pessoa da FEMUR, feito um estudo no município, já se provou que dá certo, né? Nós trouxemos para cá essa equipe, tivemos uma reunião com a atual gestão, mas infelizmente mais uma vez a gente não foi ouvido, né? E a nossa esperança, Inácio, é que em 2021 a gente possa sentar e possa discutir com você esse plano de aposentadoria, porque chega a ser triste você trabalhar 30 anos e no final da sua vida você muitas vezes se submete a doente, mesmo continuar trabalhando porque em virtude da sua perca salarial que é imensa, porque né? as coisas mudam, né? Vão evoluindo e você vai ter uma perda. É uma perca irreparável, né? Mas assim, nós esperamos, nós temos uma expectativa com relação a isso, primeiro em Deus, né? Porque tudo isso que foi falado aqui é muito importante, mas a gente sabe que se as pessoas, as famílias, os jovens, os professores, a gestão, o prefeito, não colocar Deus em primeiro lugar, a gente sabe que nada disso funciona, né? A gente sabe que, na verdade, todos esses planos vão ser frustrados se as pessoas não colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, eu espero realmente que... tem uma frase de Paulo Freire que diz assim... diminua a distância entre o que você fala e o que você faz. Para que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então eu tenho trabalhado muito isso na minha vida, né? Para mim, como pessoa. Porque é muito bonito, tem muita gente que fala muita coisa bonita, o papel, cabe tudo, mas na prática não existe. Então, tudo isso que foi falado aqui é muito importante. Parabéns, Tamara, pelas suas palavras. Você sabe que não é de hoje que eu lhe admiro. Eu digo muito que quando você saiu da escola, eu disse assim, eu disse até a sua mãe, você estava presente. Eu disse, não se preocupe não, que você não perdeu nada não. Agora o Tenente Laurentino perdeu. Manuel, assim, a evidência é grande. A disputa dele no final do ano, quando vai se planejar o quadro nas escolas, a disputa dele para que ele nas escolas, né? Dá guia com toda essa
essa capacitação, com essa bagagem, que tem muito a contribuir com o município, né? E em virtude de tudo isso, Inácio, a nossa expectativa é que a sua fala seja a sua prática. Assim como nós educadores vamos estar juntos para fazer de Tenente Laurentino uma cidade melhor, com uma educação melhor, pensando no melhor, né? Dos jovens e das famílias. Vocês que estão nos assistindo, vocês avaliem, vocês façam uma avaliação de que é Tenente Laurentino hoje com 23 anos, era para ser uma princesa, né? 23 anos, e vocês avaliam o que Tenente Laurentino tem hoje, mas ela poderia ter mais, né? Então vocês façam essa avaliação, dê oportunidade a uma pessoa de Tenente Laurentino a administrar Tenente Laurentino. Não vá nessa dizer, eu votei, mas não gosto, não estou satisfeita com a gestão, mas também não voto. Tenho dito isso a meus colegas, que todo mundo merece uma oportunidade. E Inácio Macedo está aqui com uma proposta, com um plano, com uma perspectiva de fazer diferente. E eu acredito que você vai fazer diferente, Inácio. Eu espero realmente que as pessoas que estejam em casa nos ouvindo, que dê essa oportunidade. Dê uma oportunidade de um filho da terra que conversa com você, porque chega a ser constrangedor você lidar com pessoas que estão na gestão há mais de 20 anos e não tem amizade com a população do Tenente Laurentino. Chega a ser constrangedor isso por saber que o prefeito ele é um funcionário nosso, né? Ele é para ser tratado como eu sou professora, apenas muda a burocracia, mas um ser humano como qualquer outro. Aí de repente ele se coloca num patamar que o cidadão que colocou ali não pode chegar perto. A burocracia para chegar nessas pessoas é muito grande. Estou falando só em termos de gestão, de município, não, é em termos da política mesmo, né? E a gente tem que desmistificar isso que se criou com a questão política, com os políticos, né? A gente tem que trabalhar isso na sociedade, né? Então, foi muito bom, muito proveitoso. Para vocês que estão em casa, que seja um momento assim que vocês reflitam mesmo. Você, principalmente que é professor, analise o que tem acontecido com a educação desse município. E no dia 15 de hoje, há 30 dias, se Deus quiser, essa hora a gente já sabe quem é o prefeito, porque Deus, ele já sabe hoje, mas a gente só vai saber dia 15. E vamos orar, entregar nas mãos de Deus, se entregar a Deus, para que as coisas dê certo, né? Então a gente está aqui para estender as mãos e que Deus abençoe cada um de vocês que estão em casa e vocês que estão aqui, e você, Inácio, que Deus seja a sua direção. Eu quero agradecer a Inácio, né, por ter me convidado a dar minha contribuição quanto consultora da educação especial. E eu fico muito feliz, né? Porque desde que eu fiz a pesquisa no município, que eu não apresentei o trabalho no município. Então isso assim, isso me entristecia, porque assim, os professores precisavam saber que esse trabalho deu certo aqui, né? Eu nunca apresentei meu trabalho. Aí eu sempre fiquei triste. Tu não teve oportunidade? Não tive oportunidade. Considerações finais, meu amigo Emanuel, também? Já que Maria José já fez e da Guerra fez, 30 segundos. 30 segundos para Emanuel, né? Não, quero agradecer demais pelo convite. Agradecer a você que está aí com toda a paciência nos ouvindo, né? Dizer que participei dessa live, sim, com responsabilidade. E que se tem uma coisa que eu tenho é responsabilidade com a profissão que eu tenho e com os alunos e com as pessoas que eu lido. Meus alunos que estão aí, sim, Emanuel participou porque tem responsabilidade e consciência de que Inácio Macedo hoje é o melhor para Tenente. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Considerações finais, minha amiga? Eu quero agradecer imensamente pelo convite, Inácio.
Como eu falei no início, foi um momento ímpar, histórico na nossa cidade, porque eu sei que essa live vai alcançar muitos corações, vai alcançar e vai acontecer uma metanoia, uma mudança de pensamento, assim como aconteceu comigo, e eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E eu termino as minhas palavras, acho que todo mundo sabe disso, né? Que no Japão, o país é regido por imperadores, né? Todo mundo sabe disso. E lá, o imperador, quando vai fazer qualquer palestra, ele pergunta quem é que está na palestra, se existe algum professor. E se existir algum professor, o professor não precisa ser referenciado diante do imperador. O imperador que se reverencia, porque ele reconhece que sem o professor ele jamais seria um imperador, né? Então, para fechar, essa autovalorização é preciso, né? E eu tenho esperança, Inácio. Eu vejo hoje uma energia muito positiva, como eu falei para você. E eu desejo de todo o meu coração que, se você for prefeito, que você seja o melhor. Dentro da realidade, porque a gente sabe que tem as dificuldades, mas eu vejo o brilho no olhar. Como Giliard fala. Quando eu vejo o brilho no olhar, aí Tamara se encanta. É isso. Muito obrigado a vocês por estarem aqui presentes. E eu digo sempre, em nossas caminhadas, eu e Rafael, que a nossa responsabilidade a cada dia aumenta. Porque é tanta gente boa confiando na gente. E vocês podem ter certeza, vocês estão em casa também, que vocês terão um prefeito dedicado. Eu vou tirar esses próximos 4 anos da minha vida para servir ao meu município. Eu só quero a oportunidade. E a oportunidade depende de cada um de vocês que está em casa. Então, exatamente de hoje a um mês, nesse horário, nós já vamos estar comemorando. E comemorando com a ajuda de cada um de vocês, que dia 15 de novembro vai teclar 22 e confirmar, e vamos à vitória. A vitória maior que o Tenente Laurentino já viu. E vou finalizar essa live, uma live da educação, e hoje a gente tirou aqui quase 1h30, e voando o tempo e com vontade de falar mais. Eu vou finalizar com uma frase de Martin Luther King, que diz: inteligência e caráter, eis o objetivo da verdadeira educação. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente noite. E não só sirva para a gente que está aqui, mas para vocês que estão em casa, para a gente refletir. E ele está lá em Filipenses 4, do 6 ao 8, diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fé, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que pensar. Então, eu quero terminar para que vocês pensem, certo? A palavra de Deus diz que devemos pensar no que é honesto e no que é verdadeiro. E verdadeiro e honesto é aquilo que está na palavra de Deus. E Deus está conosco.